E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem quais são as diferenças entre cervo e veado? Ou até o que é uma rena e o que é um alce? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais são essas diferenças e algumas curiosidades sobre esses animais. Provavelmente você já ouviu falar do termo cervo e veado, mas você sabe exatamente qual é a diferença entre um cervo e um veado? E aí que tá. Cervo e veado são apenas nomes populares, então não existe uma diferença entre cervo e veado. O que se trata é que essas nomenclaturas elas são destinadas para se referir a animais, né, da família Cervidae, né, que são os cervídeos. Então, você falar veado, você falar cervo, você não vai estar falando de algum animal específico ou de alguma espécie, e sim vai estar se referindo a toda essa família, né? Essa família ela é classificada pelos animais que possuem cascos, possuem só dedos pares, né? Ou eles têm dois ou têm quatro dedos, e eles são ruminantes, né? Então, eles consomem seu alimento e depois têm a capacidade de trazer o alimento do estômago até a boca e remastigar, né, esse alimento, né, que é o ato de ruminar. Além disso, seus estômagos eles possuem quatro cavidades, né, igual aos bovinos, né, igual aos outros ruminantes. Porém, eles são, vamos chamar assim, de ruminantes seletivos, né? Porque os seus estômagos eles possuem pouca especialização, né? Então eles são mais seletivos no que eles vão comer, né? Eles não são ruminantes grosseiros, né? Que ingerem qualquer fonte de fibra, né? Qualquer matéria vegetal. Os cervos, eles são encontrados em basicamente todo o mundo, com exceção da Antártida e da Austrália, né? Na Austrália são encontrados alguns cervídeos, mas são cervídeos introduzidos pelo homem. Tirando isso, todos os outros continentes têm cervídeos nativos, né? Cervídeos da sua fauna. Para se diferenciar macho e fêmea dentro de veado e cervo, é basicamente assim, são dois fatores, né? Que os machos, eles possuem os seus chifres, que também são chamadas de galhadas, né? Que caem durante uma estação do ano e depois voltam a crescer. E pelo tamanho, que geralmente os machos são maiores que as fêmeas. Além disso, os cervídeos eles são divididos em duas subfamílias, né? Os capreolinae e os cervinae. Eles são divididos de acordo com a diferença óssea, né? Que ocorre uma diferença na articulação do pulso desses animais. Ou seja, os capreolinae são considerados os cervídeos do Novo Mundo, né? Das Américas, e os cervinais são considerados os cervídeos do Velho Mundo, né? Da Europa e da Ásia, né? No Brasil, a gente encontra 8 espécies de cervídeos, né? Que são cervos brasileiros mesmo, né? E, sendo assim, 5 deles são do gênero Mazama. O gênero Mazama são os cervos que os chifres deles, né? Eles não possuem ramificações, né? Você pode ver aqui, né? Que o chifre dele é retinho, né? Ele não vem com ramificações igual os outros cervídeos, né? Então é isso que classifica o gênero de 5 cervídeos brasileiros, né? E entre eles a gente tem o veado catingueiro, né? Que ele habita as bordas de mata, né? Sendo encontrado da Amazônia até o Uruguai. O veado mateiro, que ocorre em campos e florestas úmidas. O veado mateiro pequeno, que ele ocorre só em florestas da Serra do Mar, né? Principalmente da região de Santa Catarina até São Paulo. O veado de mão curta, que é encontrado no sul do Brasil. E o veado roxo, que ele é da floresta amazônica, né? Das partes que não são alagadas. Além desses 5 cervídeos brasileiros, a gente tem mais 3, só que esses outros 6 não são do gênero Mazama. Eles têm seu gênero próprio. Sendo eles o veado galheiro, né? Que habita do norte do rio Amazonas. O veado campeiro, que habita o Pantanal e o Cerrado. E o cervo do Pantanal, que é o maior cervídeo brasileiro, né? Que ele vive em áreas alagadas e por isso ele tem uma adaptação muito legal, é que entre os dedos dele ele tem membranas interdigitais, né, igual os anfíbios e os patos. Agora falando de alces, o alce ele é bem diferente dos outros cervos e veados, né, só que ele também é da família dos cervídeos, né, ele é da subfamília dos cervídeos do Novo Mundo, né. O alce ele é o maior cervídeo de todos, né? Ele pode ter mais de 2 metros de altura e pesar mais de 400 quilos. Diferente dos outros cervídeos, né?
que tem os chifres para frente, né? O alce, ele tem o chifre como se fosse taças, né? Então formam realmente duas taças na cabeça do animal. E eles apresentam um comportamento muito ligado à água, né? Porque eles têm uma preferência em gestão de plantas aquáticas, né? Porque elas têm níveis de sódio maior que as outras plantas. E como eles têm pernas bem compridas e um pescoço bem curto, eles têm certa dificuldade para comer a vegetação rasteira, né? Então eles comem as plantas que estão em níveis mais altos. Os alces, ele tem um som bem característico, né? Que você não espera esse som de um cervo, né? Eu vou colocar o som aqui para vocês escutarem, porque chega a parecer um barulho de um urso. É algo realmente bem diferente. E além disso, uma curiosidade muito legal sobre os alces é que um estudo foi feito e mostrou que as fêmeas de alce, elas gemiam, né? Elas liberavam esse som para atrair outros machos e fazer com que esses machos brigassem, né? Para competirem pela fêmea. Porque os alces, vamos dizer assim, na época de reprodução, os machos, eles copulam com diversas fêmeas. Porém, uma fêmea só copula com um macho, né? Então, elas instintivamente gemiam para atrair outros machos, para que esses machos brigassem e ela ficasse com o melhor macho, né? Um comportamento que só realça o quão é importante a seleção da fêmea para a reprodução, né? Porque sempre é só mostrada a briga entre os machos pela fêmea, mas não se mostra o quanto a fêmea tem um impacto na hora de selecionar o macho que vai copular com ela, né? As renas também são cervídeos de grande porte, né? Mas elas não são tão grandes quanto os alces, né? As renas, elas são encontradas no norte do globo, né? Bem ao norte, por isso elas são ligadas ao Papai Noel, né? Porque elas são encontradas nas regiões árticas, né? Nas regiões de tundra e taiga. Elas possuem uma coloração bem marrom, só que depende da estação, né? Como ela vive num lugar de neve, o pelo também tem períodos que ele fica branco, mas normalmente ele é branco nas patas e na região do pescoço, né? Que se mantém branco por longos períodos. Claro, isso varia de espécie para espécie de rena. Algo muito interessante da rena, que diverge de todos os outros cervídeos, é que na rena, tanto os machos quanto as fêmeas possuem chifres, que nos outros cervídeos apenas os machos têm chifres. Claro, os chifres dos machos são mais desenvolvidos que os das fêmeas, mas as fêmeas também possuem chifres. Como as renas elas vivem em ambientes basicamente todos cobertos por neve, elas têm uma preferência alimentar por líquens, né, que é aquela relação entre fungos e algas. Tanto que tem até líquens que são denominados como líquens de rena, ganham os nomes de acordo pela rena. E como muitas épocas do ano o chão está totalmente congelado, a rena ela tem um comportamento de forrageio diferente dos outros cervídeos, né? Que ela usa suas patas para tirar a neve, né? Meio que escavar a neve para poder encontrar alimento. E algo muito interessante das renas é que, diferente de todos os outros mamíferos, ela enxerga em ultravioleta, que é algo que ajuda muito ela a se encontrar num ambiente todo branco, né? Ajuda ela a achar comida, a ver predadores, né? Porque ela realmente recebe as ondas em um tamanho menor que o nosso, né? Coisas que a gente precisaria de uma luz negra para ver, a rena não. Ela vê só por olhar para o negócio, né? Ela tem essa grande adaptação que ajuda na sua vida. As renas também podem ser chamadas de caribus, né? Que são os mesmos animais. Só que essa denominação varia de acordo com a proximidade ao homem. Quando se trata de um animal que está ligado ao ser humano, né, ela é chamada de rena. Já um animal em estado totalmente selvagem, ela é classificada como caribu. Além de toda a ligação histórica, né, de histórias infantis com o trenó do Papai Noel, as renas são muito utilizadas pelas populações que vivem no extremo do globo, né, no extremo norte. Porque com as renas você consegue carne, couro, leite, os chifres para fazer equipamentos, né, para fazer ferramentas. A tração do animal é muito utilizada. Então a rena é um animal que é produzido pelo ser humano. Se tem uma necessidade de povos que vivem com as renas, né, que precisam desses animais para poder sobreviver. É como se fosse uma vaca. Tanto que curioso que os termos em inglês para as renas são exatamente os mesmos termos que para as vacas. Em inglês, uma vaca é chamada de cow e uma fêmea de rena também é chamada de cow, para você ver essa proximidade entre os dois. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso.
Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostarem, deixe seu like e também se inscrevam no canal. E comentem aqui embaixo quais temas de vídeo vocês querem ver, o que vocês têm achado do canal. Me deem um feedback se vocês estão gostando de como está fluindo o conteúdo. Também lembre-se de seguir as nossas redes sociais, né? Que é @zoaemação. E eu quero desejar novamente um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo e até a próxima, pessoal!